Nessa aula você vai aprender o essencial do inglês para o setor offshore. Então, se você trabalha na área e você precisa desenvolver o inglês, tudo o que você precisa de essencial está nessa aula. Aqui eu vou te mostrar, por meio de uma sequência lógica de conteúdo, vocabulário técnico essencial. Você vai aprender também um pouco sobre comunicação efetiva em situações de emergência, que faz parte do vocabulário técnico essencial, mas não são as palavras-chave ou expressões comuns, são específicos para a situação de emergência, procedimento operacional e de segurança em inglês, exemplos práticos do uso de vocabulário e como treinar e memorizar muito bem esse vocabulário para você conseguir utilizar de forma prática sempre que você precisar. E dicas para você continuar o aprendizado de inglês. Porque esse vídeo, por mais que ele esteja aqui para você disponível e você consiga aprender muito com ele, o vocabulário essencial, você ainda precisa continuar evoluindo. E você sabe disso. Você sabe que você não vai aprender tudo que você precisa para nunca mais ter que estudar nada depois desse vídeo. Então eu vou também te dar dicas do que você pode fazer depois desse vídeo, para você continuar aprendendo e se desenvolvendo. Uma coisa que eu coloquei aqui no início que eu quero comentar é que eu tenho alunos que trabalham nessa área, então eu entendo a necessidade de conseguir se comunicar, principalmente na parte comunicativa, de conversação. Eu não vou falar muito sobre um ponto que eu vou falar agora, mas uma língua, ela envolve 2 pontos. Para você ser fluente em inglês, você precisa fazer essas duas partes de aprendizagem precisam estar numa troca contínua e o foco que você dá em cada uma, em diferentes etapas da sua aprendizagem, condiz muito com o quanto você evolui na língua. Por isso que também ter um direcionamento aprimorado vai fazer você evoluir muito mais. A parte de input é quando você consome conteúdo para dentro, quando você consome a língua como um todo, lendo coisas na língua, por exemplo, em inglês, ou até mesmo escutando as pessoas falando inglês. Depois de um tempo, se você só ficar escutando, se você só ficar lendo, você não se desenvolve na parte de utilização. É como se você fosse numa autoescola e só ficasse fazendo as aulas teóricas. Você vai aprender sobre placas, ok? Você vai aprender sobre as marchas do carro, mas não é a mesma habilidade que alguém que dirige carro há 1, 2 anos tem. Porque essa pessoa realmente consegue dirigir porque ela realmente começou praticando dirigindo um carro. E isso é o output, é você se comunicar, falar inglês. E isso vai dar todo o desenvolvimento que você precisa depois de você ter consumido inglês o suficiente. Então, muito desse vocabulário que eu vou dar aqui para você, é importante que você utilize ele. E eu entendo a necessidade da utilização por isso desse vocabulário, por isso que eu separei a aula com dicas também voltadas para isso, porque eu não quero só que você saia da aula e fale, legal, aprendi algumas palavras sobre inglês no setor offshore. Ok, não, você precisa conseguir utilizar na prática e no seu dia a dia, para que você consiga posições melhores na empresa, até mesmo empregos melhores, ou conseguir se comunicar em um local de trabalho onde você já utiliza inglês, mas não consegue utilizar ele muito bem ainda. Então, um dos pontos principais, eu sei que você já sabe a importância do inglês no setor offshore, senão você não estaria nesse vídeo ou assistindo esse vídeo. E meus parabéns também por ter buscado evoluir cada vez mais, e saiba que você está na frente de muitas pessoas que estão na mesma área que você, que não buscam evoluir no inglês, não buscam aprender o inglês. Você já está na frente dessas pessoas, você pode ter certeza disso. E caso você se dedique a evoluir cada vez mais no inglês, você estará cada vez mais na frente dos seus concorrentes. Tem padrões e regulamentos, né, que exigem o domínio do inglês, equipes internacionais de diferentes origens, porque hoje em dia as pessoas aprendem inglês como uma segunda língua, mesmo que, por exemplo, a pessoa não seja de um país que originalmente fala inglês. Então, às vezes ela não é dos Estados Unidos, às vezes ela não é da Inglaterra, às vezes ela é chinesa. Até mesmo a gente acha que o espanhol é ok de falar, mas muitas vezes é mais fácil falar. Se você sabe inglês, é mais fácil falar com a pessoa em inglês do que falar com ela em espanhol, porque tem muitas palavras que são diferentes. Então, até mesmo pessoas aqui da América Latina, quando aprendem inglês, conversam com nós brasileiros também em inglês. É muito importante esse ponto de usar o inglês para se comunicar com as outras pessoas. Vamos lá para o que interessa, vocabulário técnico essencial. Vocês vão ver que quando eu falar as palavras-chave que nós temos aqui, eu vou citar alguns pontos de pronúncia, então tudo que vocês podem fazer para utilizar e melhorar a pronúncia de vocês, pronunciar as palavras da forma correta, e também na parte de dicas, eu vou mostrar para vocês como vocês podem continuar aprendendo mais palavras ainda, ok? Nós temos aqui rig como
plataforma de perfuração. Isso provavelmente você já sabe. Uma dica especial sobre esse tipo de palavra é que normalmente quando você vê a letra I em uma palavra em inglês, é muito raro que a pronúncia dela seja como o I do português. O mais comum é que a pronúncia dela seja como I, né? Então você tem várias palavras que são assim, ou soando como se fosse um E. Por exemplo, aqui, reg, reg. Um outro ponto também, lembrem-se que todas essas palavras aqui, por exemplo, aqui tem mud, que é lama, né? Mud. Percebam que essa daqui termina com G e essa daqui termina com D. Essa aqui, por exemplo, BOP, Blowout Preventer, de prevenção de erupção. Todas elas terminam com uma consoante. Todas elas terminam com um som mudo, ok? Seco, curto, breve. Pode parecer uma coisa muito pequena. Talvez você já tenha contato com alguns gringos, você já tenha tentado conversar com eles, você falou alguma coisa e eles não entenderam, você falou, não é possível. Esse cara aí, ele deve estar se fazendo. Não é possível que ele não tenha entendido o que eu falei. Às vezes pode ser verdade, mas o que acontece muitas vezes é que nós, como brasileiros, como nós temos palavras que terminam em vogais na maioria das vezes, né? Casa, carro, sempre termina com A, E, I, O, U, as nossas palavras em português. Nós não temos palavras que terminam com uma consoante, por exemplo, assim, seca, breve, curta. Então, quando nós falamos essas palavras em inglês, a tendência é utilizar um som extra no final. É falar, por exemplo, em vez de rig, falar rig, ou muddy, ou boppy, e isso não existe em inglês. Ou, por exemplo, aqui, o deck, e até mesmo outras palavras que eu posso citar aqui para vocês que são mais genéricas, não são da área, mas, por exemplo, dog, cat, book. Se você estiver falando em português, é óbvio que nós, como brasileiros, nós vamos entender você. Mas se você estiver falando com gringos, eles não estão acostumados a ouvir esse som extra que não existe na palavra no final dela. Então, quando você for pronunciar palavras que terminam em uma consoante, faça um som mudo, seco. Não coloque nenhum som extra no final. Não tem nenhum som extra aqui. Então é rig, mud, bop, right? Mud. O D é seco, mudo. Isso é muito importante e vai melhorar muito a pronúncia de vocês quando vocês estiverem pronunciando essas palavras. Então, rig, plataforma de perfuração, drill, mud, bop, right? BOP, blowout preventer, sub, C. Perceba que não é sub, né? É sub, B mudo, sub-C, wellhead. Uma coisa comum também, aqui vocês não precisam se preocupar tanto. Mas lembrem-se e se acostumem que o L em inglês não é que nem o L em português. O L em português nós falamos como se fosse a letra U, né? Se eu falo pra vocês, ah não, ele é calvo, sei lá. Eu vou falar calvo, que tem L, como se fosse assim, ó. Como se fosse escrito com U. Qual que seria a diferença de uma palavra escrita com U e escrita com L em português? Sendo que a gente fala que a pessoa está mal com U ou mal com L. Se ela está mal. O L em português tem som de U. Em inglês, não. O L ele é marcado. A gente chama de dark L. A língua vai lá no céu da boca quando você pronuncia uma palavra com L em inglês. Então você tem, por exemplo, cabeça de pulso, né? Well, head, well. Esse som é o som que vocês vão ouvir quando o gringo falar. Vocês não precisam necessariamente ficar muito focados nisso, assim, se eu não falar assim, ele não vai entender. O principal de erro de pronúncia é isso aqui, ó, é não usar som extra no final. Mas quanto mais aproximado vocês estiverem desse L, onde a língua vai lá no céu da boca, well, melhor, ok? Casing, right? Tubulação de revestimento. Reservoir, reservatório. ROV, certo? Nós temos aqui o som R, O, V. ROV, Remotely Operated Vehicle. Veículo operado remotamente, clássico. FPSO, Floating Production Storage and Offloading, ok? Também lembrem-se que essa palavra aqui é um pouco diferente, né? Storage. Lembrem-se que esse G em inglês tem som de J.
muito, muito útil saber disso, porque tem várias palavras que tem G no final, e vocês vão entender muito mais sobre a pronúncia GE, né, principalmente, com esse som. Helideck, um outro ponto importante, lembrem-se da diferença entre H e R do português para o inglês. O H no inglês tem som de R fraco. Então, quando você fala well had, você vai usar como se fosse 2 R's, né, do português. Ou helideck, hospital. E o R em inglês, ele tem um som de R forte. Ele é enrolado, né? R. Por exemplo, aqui, reg. Não é he, é reg. Isso é muito importante. Uma dica também é utilizar um site chamado Youglish, youglish.com. Depois pesquisem youglish.com, coloquem qualquer uma dessas palavras aqui que vocês têm, e assim vocês vão conseguir ver outros gringos pronunciando essa palavra várias e várias vezes com vários vídeos no YouTube. É uma plataforma muito, muito útil, é totalmente gratuita, e vocês conseguem ver a pronúncia das palavras de uma forma muito boa por lá. Expressões comuns de utilizar. Stand by to start drilling. Stand by, né, pronto para iniciar a perfuração. Pressure test the BOP. Secure the well, right? The well. Conduct a safety briefing. Aqui é briefing mesmo, porque nós temos o F, ok? Conduct a safety briefing. Conduzir ou realizar uma reunião de segurança. Emergency shutdown procedure. Lembre-se da pronúncia dessa palavra. Procedure. Right? Procedure. Rig move operation. Operação de movimentação da plataforma. Rig move operation. Treinem também com youglish.com essas expressões em si e lembre-se de utilizar elas no dia a dia para se acostumar com elas. Depois a gente vai para treinamento de memorização de vocabulário. Eu vou mostrar primeiro comunicação efetiva em situações de emergência. Nós temos aqui man overboard, homem ao mar, right? Overboard. Abandon rig, abandonar a plataforma. Fire. É comum que nós, como brasileiros, nós tenhamos a tendência de falar como fire. Mas a pronúncia não é fire. Igual também, talvez vocês conheçam, não sei se todos aqui que estão assistindo o vídeo, se você não conhece, tá uma palavra nova aqui para você. Se você fala eu estou cansado, você consegue falar essa expressão como I am tired. I'm tired. A pronúncia de fire é assim, fire. A mesma coisa, talvez vocês conheçam a palavra em inglês. Você conhece essa palavra em inglês? Como que você pronuncia essa palavra em inglês? Normalmente, a maior parte das pessoas fala como iron, mas em inglês ela tem um som diferente. Ela tem um som de iron. Earn mesmo. Iron. Por isso, que quando você escuta o gringo falando, soa diferente. E às vezes quando você fala, as pessoas não te entendem muito bem, os gringos principalmente. Igual a palavra cansado, ela é pronunciada como tired. E aqui também você vai pronunciar fogo dessa forma. Fire in the engine room. Acertar essas pronúncias é garantir que as pessoas vão conseguir compreender exatamente o que você está falando. Importante. Mayday, right? Medical evacuation. Evacuação médica. Algumas estratégias para comunicação clara. Se você sente que você não tem um domínio muito bom do inglês, fala devagar, ok? Porque assim você garante que a pessoa entende o que você está falando. Usa frase curta e direta. Então, se você... Até mesmo isso em português, né? É importante, mas até mesmo em inglês, utiliza as frases mais curtas possíveis que comprimam o máximo de informação possível para ser conciso. E a prática de cenários de emergência para reforçar a resposta rápida. Então, você tem que estar constantemente pensando em inglês, o que eu faria nessa situação, o que eu faria naquela situação, como eu falaria isso em inglês. Se você fizer isso constantemente,
você vai se acostumando a pensar em inglês. Com o tempo, você está pensando em inglês sem nem perceber. Muito, muito útil de ser feito. Além dessa comunicação efetiva em situação de emergência, algumas palavras muito úteis para procedimentos operacionais de segurança. Vocabulário técnico, right? Permit to work, permissão para trabalhar. Lockout e tagout, é o procedimento de bloqueio ou etiquetagem. Aqui, uma dica para vocês. Pode ser um pouco avançado, mas é interessante que você saiba disso, tá? Tem várias palavras em inglês que existem, elas separadas e elas juntas. Vou citar uma muito comum aqui em inglês, que é malhar. Então a gente tem um malhar em inglês que é work out. Se você já conhece um pouco do inglês, você sabe que a gente usa o eu malho, por exemplo, como I work out. Esse é um verbo, isso é uma ação. Você está falando o que você faz. Eu malho todo dia, I work out every day. Ok, eu treino todo dia na academia, eu vou na academia todo dia, I work out every day. Agora, se essa palavra está conectada, é a mesma palavra, só que ela está junta. Se você lê ela dessa forma, ela vai ser a própria coisa. Ou seja, meu treino é muito bom, my workout. Então, quando a gente fala sobre o lockout, é o próprio procedimento. O tagout é o próprio procedimento. Quando você vê ele separado, é a ação. Então, lembre-se, separado, ação. Junto, a coisa. Show. E eu tô falando de uma forma didática, porque se eu quisesse, eu poderia estar falando assim, separado é o verbo, junto é o substantivo. Você não precisa saber o que é substantivo, você precisa saber que separado é a ação, é alguém fazendo algo, e junto é a própria coisa, é o próprio procedimento, é o próprio treino. Confined Space Entry, ou seja, entrada em espaço confinado. Hazard Identification. Lembrem-se do H, que nem eu citei anteriormente, né? O H com som de 2 R's fraco no português. Hazard. Expressões usadas em reuniões de segurança, né? Toolbox talk. Lembre-se que a pronúncia dessa palavra é talk. Reunião rápida de segurança antes do início do trabalho. Curiosidade. Talk. Pensei agora nisso. É conversar. Então, e walk é andar. É uma forma de vocês lembrarem de 2 verbos e aprender 2 verbos ao mesmo tempo. Tem uma coisa chamada walkie-talkie. Radinho, né? O famoso radinho. Por que o walkie-talkie é chamado de walkie-talkie? Porque você pode walk, andar, e talk, conversar ao mesmo tempo. Essa é a ideia do walkie-talkie. Você sai andando e conversando ao mesmo tempo. Por isso que ele tem esse nome. Então, se você lembrar disso, você já lembra desses 2 verbos ao mesmo tempo, ok? Walk, talk. Safety drills, como exercícios de segurança. Safety. Incident report, relatório de incidente. Um report é um relatório. Show? Aqui eu vou citar um treinamento e os exemplos práticos de uso do vocabulário. Sobre um treinamento e memorização de vocabulário. Flashcards. Você pode utilizar esse... Depende do seu estilo, vamos dizer assim. Tem pessoas que preferem fazer flashcards escrevendo num papel, num caderno. Se você é desse tipo, você prefere escrever a palavra, colocar a tradução depois. Show de bola, muito útil. Eu gosto de fazer do mesmo jeito que eu mostrei aqui para vocês aqui em cima. Por exemplo, aqui, ó, você tem a palavra em inglês, o som dela em parênteses e a tradução. Eu gosto bastante de utilizar dessa forma, porque assim você consegue lembrar tanto da palavra, quanto do som e a tradução dela. Então é muito útil se você anotar dessa forma. Se você quer fazer por meio de aplicativos, tem vários aplicativos que fazem isso. Tem o Quizlet também que tem dessa forma, mas é só pesquisar aplicativos ou sites de flashcards e você monta os próprios. Eu gosto bastante de escrever no caderno. Eu estudo italiano, estudo francês dessa forma também. O importante é vocês fazerem revisão, que é a repetição espaçada. Existe um estudo, rapidamente aqui falando sobre isso, que mostra que você esquece a maior parte das coisas que você aprende nas primeiras 24 horas depois que você estuda. Você aprende alguma coisa, você vai e dorme, depois que você dormir, enquanto você está dormindo, a sua mente está excluindo muita informação. Ela faz essa limpeza a cada vez que você dorme.
E é importante que essa limpeza seja feita. Nós não conseguimos viver com a quantidade de informação que nós vemos todos os dias. Nossa mente foi feita para excluir informação. Você precisa revisar o conteúdo. Você precisa revisar essas palavras, treinar elas constantemente. De preferência, todos os dias, nem que seja por 15 minutos. O importante é fazer todos os dias. Assim você mostra para sua mente que essa informação não é para ser esquecida, ela é importante, senão você não estaria fazendo toda hora, senão você não estaria vendo aquilo o tempo todo. E o que acontece com muitas pessoas é que você estuda o inglês e esquece muito daquilo que você estuda. Aí você fala, inglês é muito difícil, eu não consigo lembrar de nada. E muito disso não é porque as palavras em inglês são difíceis ou porque o inglês é difícil. E você esquece normalmente porque você não revisa. Revisão é muito importante. Se você tivesse que pensar, não, eu preciso revisar conteúdo ou eu preciso aprender conteúdo novo, você revisaria conteúdo para não deixar esquecer aquilo que você fez. Se você conseguir fazer os dois ao mesmo tempo, revisar e aprender conteúdo novo, você está no melhor dos mundos. E associações visuais. Isso que eu fiz, por exemplo, de cabeça, depois que eu lembrei do walkie-talkie, é uma forma que você consegue imaginar alguém andando, falando no walkie-talkie. Você consegue até imaginar cenas de trabalho em que isso poderia estar acontecendo. Você pode imaginar cenas que você viu em algum lugar disso acontecendo. Então, você consegue associar walk, a pessoa andando, e talk, a pessoa conversando. Quanto mais associações visuais você fizer, melhor. A nossa mente, ela se acostuma muito com padrões visuais. E, além disso, exemplos práticos de uso. Você pode fazer um diálogo simulado. Eu tenho um vídeo específico mostrando como utilizar o inglês com o ChatGPT. Eu não vou focar muito nesse vídeo, mas você pode ter certeza que você consegue treinar muito diálogo simulado utilizando o ChatGPT. É muito simples. Se você nunca usou, simplesmente digita na internet mesmo, se você está pelo celular ou pelo computador, chatgpt.com. Depois que você terminar o vídeo, você faz isso. E você digita lá. Imagina que você tem um assistente virtual, e você vai pedir para ele, como se você fosse o chefe dele mesmo, faça para mim um diálogo em inglês com a tradução embaixo de uma discussão sobre inglês na área offshore, sobre iniciar operações de perfuração. Se você fizer isso, ele vai te montar exatamente isso que você precisa de forma gratuita, porque o ChatGPT é gratuito. Ele vai montar para você essa discussão em inglês, você vai conseguir aprender muito vocabulário e treinar muito bem o inglês dessa forma, pode ter certeza. Se você tiver dúvidas sobre como utilizar o ChatGPT para aprender inglês, eu também tenho um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também no card no final do vídeo, ok? Nós temos simulações de cenário, você pode utilizar o ChatGPT para simulação de cenário também. Pensar em como seria um cenário em que alguém chega e fala, olha, nós estamos tendo um problema aqui, a gente tem que fazer isso, isso e aquilo. O que a pessoa diria em inglês? Ok, depois de entender o que a pessoa diria em inglês, o que você falaria para essa pessoa? E você monta tudo isso, não tem problema utilizar a tradução inicialmente. O importante é que você aprenda o vocabulário e treine. Um outro vídeo que eu recomendo aqui no canal é Use a Técnica 2x1. Nós temos um vídeo aqui sobre como treinar a conversação sozinho utilizando a técnica 2x1. Muito, muito útil para você treinar essas operações de emergência, cenários. É uma técnica que eu desenvolvi com base em poliglotas que eu acompanho, em como eles treinam e praticam a conversação em línguas sozinhos. Então, muito útil para utilizar nesse tipo de situação, para vocês evoluírem bastante, ok? E dicas para continuar o aprendizado do inglês offshore. Eu recomendo o mais simples também, como leituras de manuais técnicos, documentos de segurança, participação em cursos online específicos para inglês técnico offshore. Atualmente eu não tenho nenhum curso específico para inglês técnico offshore, um curso pronto, mas eu tenho a turma MAF, onde nós temos aulas de conteúdo junto com aulas de conversação em um sistema voltado para a prática de output, de utilização do inglês. Então os alunos eles desenvolvem a fala em inglês com muita facilidade. Com essas aulas de conteúdo mais conversação, eu tenho 2 alunos que trabalham nessa área e estão se desenvolvendo muito na parte comunicativa, e eu também ajudo eles com vocabulário específico para a área offshore. Então você pode ter certeza que se você entrar na turma MAF, eu vou te dar todo o auxílio que você precisa para você desenvolver no inglês. Além disso, conseguir se desenvolver em vocabulário técnico da área offshore enquanto você treina o inglês geral, porque você precisa ter as bases do inglês estruturado para você conseguir utilizar ele no dia a dia. Utilizar aplicativos como o ChatGPT também
para criar uma lista de palavras úteis sobre a sua área e utilizar a técnica 2x1. Que nem eu falei, eu vou deixar tanto o vídeo do ChatGPT quanto o vídeo da técnica 2x1 aqui para você assistir depois. E incorporar o inglês nas atividades diárias. Quanto mais vocês utilizarem o inglês no dia a dia, mais vocês vão conseguir se desenvolver. Se você quiser entrar para a turma MAF, entra em contato comigo no Instagram, envia MAF no direct lá no meu perfil no Instagram. Se você quiser também, você consegue treinar muito bem somente com os vídeos gratuitos que eu tenho aqui no canal, então se inscreva no canal e vejo você na próxima aula. Qualquer dúvida, coloca nos comentários aqui embaixo.